com uma perspectiva política dentro do carnaval, né? Então já nasceu como um bloco de carnaval, mas que tinha uma perspectiva política de falar, de trazer esse assunto à tona. Maconha legal é a planta no meu quintal, essa é a ideia. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você tá ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, Tristar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. A Tristar Express é uma empresa especializada em logística de produtos sensíveis, incluindo medicamentos à base de canabidiol, graças à sua expertise em lidar com as regulamentações da Anvisa e da Receita Federal, que estabelecem as normas para o transporte de produtos derivados da cannabis. A judicialização tem se tornado uma alternativa crescente para pacientes que necessitam de medicamentos de difícil acesso no Brasil. Nesses casos, a Tristar Express assegura que os produtos sejam entregues de forma ágil, eficiente e segura, respeitando todos os requisitos legais e regulamentares. Além disso, a Tristar Express tem uma operação consolidada em Miami, com certificação da FDA, o que atesta a qualidade e segurança dos seus processos logísticos, de acordo com padrões internacionais. A empresa também possui o Hemp Certificate, que permite o armazenamento seguro de produtos contendo canabidiol, garantindo assim que eles atendam às exigências de qualidade e conformidade regulatória, tanto no Brasil quanto no exterior. Para saber mais, entre em contato pelo e-mail sales@tristarexpress.com. Tudo para no carnaval. Na verdade, quase tudo, porque a luta pela legalização continua e mais alegre do que nunca, graças aos blocos que levam a temática da erva para folia em todo o país, ao som de Bob Marley, Planet Hemp e das clássicas marchinhas adaptadas à temática canábica. No episódio 70 do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com Pedro Pagé, criador e um dos organizadores do bloco carioca Planta na Mente, que há 15 anos transforma a quarta-feira de cinzas em quarta-feira de brasas, levando uma perspectiva político-social para dentro do carnaval e chega a reunir a cada ano mais de 10 mil pessoas. Vem ouvir o episódio para entender como a luta pela liberdade da planta se transformou em uma festa. Pedro Dias, mais conhecido como Pedro Pagé, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Você, que é um dos organizadores e produtores do bloco carnavalesco Planta na Mente, que esse ano completa 15 anos de existência, não é isso, Pedro? Isso. Tudo bom, Anitta? Bem-vindo. Olá aí pra todo mundo, obrigado. Sim, são 14 anos. Esse ano a gente completa 15, na verdade, né? Em setembro é o nosso aniversário. Então a gente está indo para o nosso 14º desfile esse ano. E aí teremos ano que vem uma festa de 15 anos, né? Esse é o nosso baile. É o ano que vem. Isso. Boa. E aí, Pedro, para começar, eu queria ver com você, assim, queria saber como é que nasceu o Planta na Mente. Queria saber se foi uma ideia de carnaval ou se nasceu como um movimento que virou um bloco. O Planta ele foi fundado dentro do camp, né? Do camp da UFRJ e da Unirio, por alunos de alguns cursos que se juntaram, com uma perspectiva política dentro do carnaval, né? Então já nasceu como um bloco de carnaval, mas que tinha uma perspectiva política de falar, de trazer esse assunto à tona, usando a linguagem do carnaval, né? Uma linguagem do humor ali, da brincadeira, né? Sabendo que a gente fala isso de forma séria também, né? A gente não
não é porque a gente está usando a linguagem do carnaval que a gente não leva o assunto com seriedade para as ruas, mas tentando abordar ele de uma forma leve, né? De uma forma a atingir as pessoas. Eu acho que o humor tem essa capacidade, né? De romper algumas barreiras, alguns tabus, assim, né? E fazer as pessoas refletirem, né? E dando uma risada, assim, né? Uma forma de tirar um pouco de onda com o assunto, assim, né? Bueníssimo. E aí, como a gente sabe, a maconha é um tema polêmico, segue um tema polêmico, né, no Brasil, e eu imagino, então, há 14, 15 anos atrás. Eu queria saber se vocês já enfrentaram alguma resistência para colocar esse bloco na rua. Sim, nos 2 primeiros anos, inclusive, né, a gente teve dificuldade para fazer o desfile. A Guarda Municipal, que é responsável aqui no Rio por fazer esse ordenamento do carnaval, eles chegaram a impedir a gente do nosso primeiro desfile. A gente não pôde fazer o desfile completo. A gente tinha um percurso pensado, planejado, né? Quem conhece aqui o Rio é a Escadaria da Lapa. A gente sai do pé da escadaria e andando pela Joaquim Silva até os Arcos, né? Que são 2 grandes pontos turísticos aqui. É uma rua bem pequena, bem estreita, na verdade, né? E a Guarda Municipal vetou a gente, né? A pedido de um vereador à época que considerou que a gente estava fazendo apologia, né? Então, esse velho discurso aí de conservadorismo, né? Como é que a gente... produtores artísticos, né, fazendo um movimento de arte, falando sobre legalização, obviamente, falando sobre o proibicionismo, né, e o que o proibicionismo gera, a violência, a questão das mortes, né, os mercados paralelos, né, não são à toa, né, a proibição é o fruto, né, é o que gera isso. Então a gente foi cerceado nesse primeiro momento. Importante dizer que aqui no Rio eu acho que várias cidades, né, tem uma legislação do carnaval que os blocos precisam pedir autorização, né? Claro que não tem como todos os blocos pedirem autorização, nem todos os blocos têm uma dimensão que precisa se pedir autorização, mas a gente desde o início considerava muito importante ser um bloco autorizado, botar essa pauta na agenda oficial do Carnaval do Rio de Janeiro. Então aí desde 2012, pelo menos 12 ou 13, a gente já é um bloco oficial da cidade. E esse ano a gente está levando esse desfile, né, mais uma vez. E o Planto também faz parte de uma liga de carnaval chamada Coreto, que é uma liga de blocos independentes, né, que se organizaram, são cerca de 40 blocos. E aí a gente se une também para fazer um carnaval que seja melhor para os produtores dos blocos, melhor para os foliões também, né, entendendo que o poder público precisa, de alguma forma, dialogar com a gente para entender o que cabe e o que não cabe para os blocos. E sim, então isso meio que para falar que existe sempre a necessidade nossa, né, a busca nossa de tá no caminho da autorização, né? É importante a gente demarcar esse território com o assunto da legalização, da descriminalização, né? E vocês já pensaram em levar o bloco para outra cidade? Assim, inicialmente eu já penso em São Paulo, Sim. Né? Tem muito bloco do Rio que acaba também fazendo 1 ou 2 dias em São Paulo. Já passou pela cabeça? Para além do desfile de carnaval, né, e de toda a nossa agenda, a gente chama de agenda de carnaval, essa temporada, né, que ela começa basicamente no início do ano, no final do ano anterior, até o final do carnaval, que são os ensaios que a gente faz, né, ensaios abertos e tal. Um período fora do carnaval, a gente trabalha muito ajudando a fortalecer as marchas da maconha aqui no Rio de Janeiro, especialmente, né, porque a gente é daqui, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado, né? A gente já tocou no Campo de Goytacás, na marcha que teve lá, em Petrópolis, Volta Redonda. Então a nossa ideia é ser um bloco que atua também nas marchas, trazendo público, né? Fazendo uma divulgação. A gente considera isso um movimento muito importante. E ano passado a gente teve a alegria de ir pela primeira vez para a Marcha de São Paulo. Olha que massa! Como foi incrível. isso? Isso foi em junho do ano passado, né? E a maior marcha do país, né? E pra gente foi uma conquista, assim, né? Era um sonho nosso já de muito tempo ir para a Marcha de São Paulo. E aí, ano passado, a gente conseguiu criar condições para isso, né? É sempre um investimento pra gente também. Claro que a gente tem o suporte de muitos parceiros, assim, né? Não só pessoas que fazem parte do bloco, que contribuem internamente, porque somos um bloco, mas também a gente oferece oficinas musicais, né? Então a gente tem uma série de alunos que contribuem um valor sugerido, alguns bolsistas, e aí esse
esse dinheiro que entra, na verdade, serve tanto para a gente fazer o desfile, quanto para a gente fazer esses voos para as marchas, né? Esses voos que eu digo ir para as marchas, né? É importante frisar que o nosso trabalho dentro do bloco ele é totalmente voluntário, né? Os professores e produtores, eles não são remunerados por isso. A gente acredita que a gente é recompensado de outras formas, né? Nosso engajamento é para ver a legalização da maconha acontecer, é para debater isso publicamente e é para compreender quais os benefícios que a maconha pode trazer, né, no uso, não só no uso medicinal, né, mas no uso recreativo. Eu não gosto muito desse termo, uso recreativo, né? Eu acho que acaba levando para um lugar meio de diferenciação, né, de outras coisas, né? Ninguém vai falar, vou beber uma cerveja recreativamente, né? Então eu prefiro falar uso adulto, né? A gente tem muito o nosso sonho agora que a gente foi para São Paulo, tocar no carnaval de lá seria legal também. Inclusive, estamos abertos a propostas, quem quiser chamar a gente. Mas o nosso próximo sonho é ir para o Uruguai, né? Fazer uma apresentação no Uruguai em alguma feira, em alguma atividade lá. É o nosso próximo sonho mais próximo, assim, né? Ó, pra quem estiver ouvindo aí do Uruguai, vamos levar os meninos. E aí, Pedro, pra galera que nunca participou ainda, que morre de vontade, conta um pouco do que rola no desfile do bloco. Tem fantasia temática, tem marchinha própria, ou de repente algum ritual especial, tipo a marcha, que às 4h20 todo mundo acende o seu. Como é que é? Não, a gente tem desde o 4h20, né? É um horário mágico pra gente. Então a gente incorporou isso já nos primeiros anos do desfile. Então todos os desfiles eles saem às 4h20. E aí é um bloco, assim, falando um pouco da realidade do Carnaval aqui do Rio, a quarta-feira, que é o dia que a gente sai, né? Quarta-feira de cinzas, a gente rebatizou ela de quarta-feira de brasas, né? Então nós saímos pontualmente às 4h, já mudamos algumas vezes o percurso. Atualmente a gente se concentra debaixo dos Arcos da Lapa. Nesse ano a gente tem um percurso novo, então o Fulião que vai esse ano aí vai conhecer um percurso muito mais amplo, muito mais arejado, de muito mais fácil acesso. Então a gente também conseguiu negociar aí com a prefeitura os melhores espaços, né, para a gente circular. O bloco é um bloco que tem uma característica de trazer muita gente de fora do carnaval, no sentido assim, muita gente talvez que não curta o carnaval com a intensidade, né, do Fulião médio do Rio de Janeiro, geralmente vem no Planta na Mente por causa da temática, né? E essa coisa das fantasias é sempre muito rico, assim, as brincadeiras, né? Os assuntos que estão mais em voga, assim, né? Então, certamente esse ano a gente vai ter muita fantasia falando da decisão do STF, né? Acredito que isso vai ser uma fantasia especialmente... vai acontecer muitas vezes, vão ter muitas fantasias nesse sentido. Mas o nosso público ele é muito engajado nisso, assim, né? De realmente criativo, de trazer fantasias interessantes. Temos foliões históricos, assim, né? Tem a maconheira sênior, que é uma senhora que está desde o primeiro desfile, ela está sempre lá com a plaquinha dela, sensacional. O Só o Jesus Salva também é uma fantasia muito comum. E tem o prensadão, a galera que vai como se fosse um prensadão, assim, que é um tipo de maconha. E passa calor pra caralho. Não tem jeito, passa pra calor, mas é só a hora da saída, assim, né? Como a gente sai de tarde, assim, o sol já tá ali baixando, então já é um momento já que o dia já tá ficando um pouquinho mais fresco. E aí nosso percurso começa às 4h20, né? O percurso, a concentração é às 2h, o desfile começa às 4h20, a gente vai até às 8h. E esse ano a gente está trazendo o tema da origem ancestral, né? Da maconha, assim, falando da ancestralidade da maconha. E como o nosso ritual relacionado à maconha é o carnaval, né? Então a gente tem estimulado as pessoas a pensar esse tipo de abordagem para as fantasias esse ano, né? Então, pensar como as culturas e as tradições ancestrais, enfim, ajudaram a manter a maconha preservada, né? A cultura da maconha preservada, seja no âmbito medicinal, seja no âmbito social, nos hábitos, né? Pensar como a maconha ela é usada também como um caminho de acessar o sagrado, o divino, né? Essa coisa da espiritualidade de cada um, não independente de religião, né? A espiritualidade é algo que é comum a todos nós, independente de religião, independente de acreditar em alguma coisa.
Então, esse ano a gente está trazendo a ideia dessa ancestralidade como resistência mesmo, né? A gente falar da planta como um ato de seu uso, um ato de resistência, né? De manter ela como algo que faz parte dos nossos saberes, né? E, assim, cada ano, então, tem uma temática, e eu queria até saber como é que foi a evolução do público, né, ao longo desses 15 anos, quem eram as pessoas no começo, como isso foi se transformando e como é que tá agora, e como é que os temas foram acompanhando isso também, né? Porque, de repente, naquele comecinho, que era só gente que tava muito, que sabia, que conhecia de maconha, o tema era outro. Só que ao longo do tempo, talvez tenham entrado pessoas que não conhecem tanto a respeito da história da cannabis, e aí vocês tiveram que ir sentiram a necessidade de ir explicando como é que foi essa evolução de público e temática. Como eu comentei, né, o bloco foi fundado dentro do ambiente universitário, né, então a gente já tinha uma base ali de público bem conectada com essas questões políticas, né, inclusive alguns dos fundadores do bloco ali daquele primeiro momento faziam parte de diretórios acadêmicos, né, estavam envolvidos de alguma forma no movimento político também, então a gente tinha essa boa base. E aí, lá nos primeiros anos, já nesses primeiros momentos, quando a gente começou a divulgar o bloco e tal, o pessoal gostou muito, várias pessoas gostaram muito da ideia, né? E a gente recebeu convite para participar de eventos muito legais. Aqui a gente tinha um evento aqui no Odeon, no cinema aqui na Cinelândia, que era o Cachaça Cine Clube. E aí a gente sempre tinha uma apresentação de cinema, né? Um filme rolava, e aí no final da sessão tinha cachaça e música pra galera se divertir. E aí a gente tocou numa dessas apresentações, né? Enfim, em outros espaços também. E aí, pouco a pouco, o público foi chegando, né? Já no primeiro desfile a gente já teve ali uma grande surpresa de já ter ali uma base de 1.000 pessoas de público, que pra gente foi surpreendente, assim, né? De repente, um bloco que começou em setembro, e em fevereiro já estava levando quase 1.000 pessoas pra rua. Nesse primeiro ano, a gente acabou fazendo 2 desfiles, né? Porque teve esse que foi interrompido aí pela Guarda Municipal. Então a gente resolveu fazer 2. E, bom, o tema sempre foi falar sobre a maconha, sobre legalização e tudo mais. E aí foi passando o tempo, a gente foi entendendo que seria legal também trazer outros temas, né? Fazer como as escolas de samba fazem, né? Que tem um enredo, de cada ano tem um enredo, assim, né? Voltando àquela história do público, né? Como eu falei, tem muita gente que só vem pro carnaval da cidade para ver o planta. Muita gente não curte muito carnaval, mas vem ver o planta por causa da temática. E aí você falou de músicas e tal, a gente não é um bloco que compõe um samba enredo todo ano, né? A gente tem samba no nosso repertório, mas os sambas são, na verdade, nosso repertório é composto por músicas que fazem parte desse universo, de alguma forma. Então a gente toca muito Bob, a gente toca Bezerra da Silva, a gente toca Planet Hemp, toca Gabriel Pensador, e outras coisas que a gente vê fazer sentido, né? Trilha sonora, já tocamos trilha sonora do Titi Chong, Pantera Cor-de-Rosa, né? Dá um tapa na Pantera. Então a gente brinca um pouco com esses memes relacionados ao universo canábico também. E o que a gente faz desde o início, na verdade, é adaptar as marchinhas de carnaval clássicas, né? Tipo, Mamãe Eu Quero, a Turma do Funil, né? E a gente muda as letras para marchinhas canábicas, né? Então a gente pega a letra e... Então Mamãe Eu Quero Fumar, dá semente para eu poder parar de comprar. Então um pouco assim, pegando os clássicos do carnaval e trazendo ele para o nosso universo, porque as pessoas meio que já conhecem aquelas melodias, já tem uma certa familiaridade com esse universo dessas músicas, e aí trocar a letra é um gancho, assim, nessas paródias, sempre foram nossos carro-chefe, desde o início. Então a gente começou um processo criativo, assim, bem coletivo, né? Todo mundo do bloco se juntava para ter ideia, para fazer ali, eu trouxe uma parte, aí outro traz outra parte, e aí a gente senta, depois a parte da galera da música, né? Senta e reorganiza, organiza a parte musical certinha. Teve anos já da gente fazer concurso de marchinha canábica, ou seja, a gente tinha 2, 3 marchinhas que nunca tinham sido parodiadas pela gente, e a gente pediu pro público mandar ideias. Então a gente tem, por exemplo, Marola, né, que é Aurora, foi uma paródia dessas que o público ofereceu pra gente, né?
Alalaô, né, que a gente chama de Alalaboldo, também foi o público que fez. E esse ano a gente está com uma marchinha nova que é Bola Preta, né, que é a música do Bloco de Carnaval Bola Preta. E aí a gente fez uma marchinha nova aí falando sobre o haxixe, de queimar a bola preta. Inédito, então. Só viu quem participou dos ensaios. Perfeitamente. Agora, o pessoal vai ver, vai ter o baile de máscaras. A gente todo ano faz o baile de máscaras, né? Então já é o 14º baile de máscaras. E no desfile, que vai ser no desfile no dia 5 de março, também estaremos tocando pela primeira vez no nosso carnaval a bola preta. Com concentração? Às 2h nos Arcos da Lapa. Perfeito. Então, com essa informação, a gente vai para o intervalo, mas fica por aqui que daqui a pouco a gente volta. Iniciar um tratamento com cannabis medicinal era um grande desafio, mas isso mudou. O App Bliss inaugurou uma nova era em que você pode ter acesso legalizado em minutos a diversos tratamentos com cannabis medicinal. O App Bliss é o primeiro aplicativo aprovado pelo Google Play e pela Apple Store que guia você em cada passo para ter acesso ao tratamento com cannabis medicinal 100% pelo celular e desde o primeiro acesso. É incrível! Da consulta à importação do produto, você vai fazer tudo em um único aplicativo. Já são mais de 65 mil downloads, com pacientes em mais de 700 cidades em todos os estados brasileiros. Insônia, ansiedade, estresse, perda de foco. Quer saber como virar esse jogo? Baixe agora o App Bliss e conheça essa revolução. O link está na descrição do episódio. Estamos de volta aqui com Pedro Pagé, que fez da luta pela liberdade da planta uma festa. Pedro, como é que vocês enxergam o impacto que o bloco gerou, né, na percepção do público sobre a cannabis? Dá para dizer que o Planta na Mente ajudou a quebrar estigmas? Olha, eu espero que sim. É difícil falar assim, né? Não, a gente que fez o STF mudar lá o negócio. Na verdade, eu acho que a gente faz parte de um movimento muito maior, né? Por exemplo, a Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, ela está desde 2002 acontecendo, né? Outros movimentos pela legalização acontecem, né, já há muito tempo. E a gente, no fundo, se inspirou num bloco de carnaval, que é o primeiro bloco canábico do Brasil, que é o Segura Coisa, de Olinda, né? Inclusive, eles estão esse ano fazendo 50 anos de existência. Deixo aqui o meu salve aqui pro Oki, que é um dos diretores lá do Segura Coisa. Recomendo vocês procurarem eles aí nas redes. É uma galera já está há muito tempo nessa luta, então a gente, na verdade, tá dando sequência, né? Então, essa coisa de falar da ancestralidade também é falar dos nossos ancestrais, assim, né? Então, reconhecendo que a gente, com certeza, deve ter ajudado muita coisa, mas que a gente só está dando continuidade às coisas que os nossos antepassados, né, já estavam batalhando, entendendo também que o debate da legalização, ele não fala só de maconha, né? Ele fala de racismo, ele fala de misoginia, ele fala de outros assuntos muito importantes que a gente não pode deixar de tocar quando a gente está falando sobre legalização, né? A gente entende dentro do bloco que um dos motivos da proibição é o racismo, né? Está muito associado a isso, né? Talvez uma das primeiras leis de proibição da maconha é a do Rio de Janeiro, né? Ou seja, falando da relação do uso do pito do pango por escravizados, né? E algo que era consumido nas ruas, assim, né? E de repente foi proibido porque era um hábito relacionado às comunidades que foram escravizadas, trazidas de África para cá. Então, quando a gente está falando da maconha de uma forma irreverente, né? Vamos dizer assim, eu acho que a gente está conseguindo romper certas barreiras, assim, né? Aquela ideia de quando a pessoa dá uma risada, ela se desarma um pouco, né? Ela sai um pouco da defensiva, né? Ela é tocada de alguma forma, aquilo entra na cabeça dela, de alguma forma ela relativiza talvez a um preconceito, né? Então, quando a gente canta, por exemplo, a maconha não faz mal, né? Assim, quem faz mal é o caveirão, na verdade, né? Quando a gente fala que, por exemplo, por que proibir o natural se ele é medicinal, né? Então, a gente está tentando, de alguma forma, tocar em alguns assuntos que não necessariamente falam só sobre a questão do uso, assim, né? Mas falam sobre problemas sociais que o Brasil, que o país enfrenta, que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta com o seu processo de
de miséria, assim, né? A gente tem uma cidade que ela é muito diversa, é uma cidade muito partida, né? Em diversos espaços, você tem uma riqueza concentrada e uma miséria também muito concentrada, assim, né? Na esquina, né? Do outro lado. Você sobe um morro, você vê pessoas numa situação de muita miséria, de muita tristeza, assim, né? E eu acho que o Planta, com o seu público, tem uma formação de público sua, né? Então a gente traz muita gente da Baixada, da Zona Oeste, do subúrbio, para o centro do Rio, né? A gente consegue criar um espaço de segurança para essas pessoas se divertirem da maneira que elas gostam, claro que com respeito, com seguro, né? Com consciência, né? Que a gente gosta de falar, assim, no sentido, a gente tem que se respeitar na medida que a gente não está também desrespeitando o espaço do outro. Então, sem assédio, não é não, né? Mas criando um espaço de segurança para o maconheiro vir se divertir e poder existir da maneira que ele acha justa, assim, né? Para poder debater isso de uma forma franca, né? Então a gente fala também, há algum tempo que a gente fala que o Planta é um espaço de encontro de doidões de vários níveis diferentes, assim, né? De várias escolas de doideira diferentes, assim, né? Então a gente se junta para fazer esse carnaval, para no fundo celebrar essa luta, né? Porque a gente está conseguindo a pequenos passos, mas conseguindo ver evolução, né? Então, quando a gente começou lá em 2010, né? Foi isso, a gente foi bloqueado nos primeiros 2 desfiles. A marcha de 2016 ou 14, agora entre 16 e 14, agora não estou lembrando qual exatamente, vários músicos do bloco que estavam na Marcha da Maconha tiveram seus instrumentos quebrados, porque a polícia veio com cacetete mesmo, jogou bomba de gás em cima das mãos. Então, assim, hoje, poder carregar nas 40 gramas, a gente pode considerar isso uma vitória. É uma vitória pequena, mas as pequenas conquistas que a gente vai botando, né, tijolinho em cima de tijolinho e construindo o nosso alicerce. O fato da gente apoiar as marchas no estado do Rio de Janeiro, né, levar essa palavra mais longe, né, pregar essa palavra para ir mais longe, com certeza a gente colabora de alguma forma. E aí, eu fico até pensando assim, né? O dia que a maconha for legalizada no Brasil, o Planta na Mente muda de tom ou continua na ativa? Nada, a gente continua na ativa. Não adianta, como eu falei, não adianta a gente legalizar e a gente ter esculacho, não adianta a gente legalizar e ter incursão do BOP na favela, atirando, tiro vindo de helicóptero. Não adianta legalizar a maconha e isso continuar acontecendo, né? Então, né, a luta não é só pela legalização, não é pra gente fumar em paz, né? No fundo, esse é o primeiro passo, né? Assim, a gente mesmo quer o fim das operações policiais da forma como elas acontecem nas favelas do Rio de Janeiro hoje em dia. A gente quer uma maconha que seja acessível pelo SUS, como tratamento de saúde. A gente quer uma maconha de qualidade para comprar na farmácia, para quem quiser usar da forma que quiser usar, né? Sem medo de ser perseguido, sem medo disso aparecer no exame toxicológico na empresa e ser perseguido porque é um maconheiro isso e aquilo, entendeu? Quebrar esses tabus que são associados, né? Do maconheiro que esquece as coisas, do maconheiro que não trabalha bem, que é lento. No fundo, todos esses tabus que são, na verdade... Esses estigmas bobos, esses né? estigmas, que no fundo, de muitas formas foram usadas como piada, assim, né? Mas no fundo são piadas ruins, porque elas reforçam esses estigmas, né? É aquela coisa de... É um preconceito recreativo, né? As pessoas se divertem falando mal do maconheiro também, né? É engraçado isso. Então a gente tentou reverter um pouco. Então a gente que fuma e eles que ficam tontos, na verdade, né? Porque é como a Marchinha diz, né? Porque a gente está aqui se organizado há 15 anos, e a gente conseguiu essas vitórias, né? Então estamos aqui fazendo isso e não vamos parar quando a maconha for legalizada. No fundo, assim, esse é o primeiro passo. Depois que legalizar, tem muita coisa pela frente ainda, né? Muito bom. E aí, Pedro, o que você sugere para as pessoas que vão lá esse ano? Primeiro, quero de novo que você me diga dia, hora, onde, né? Na tradicional Quarta de Brasas. O que levar para o bloco? O que dá para levar um baseado? É tranquilo, é legalize ali naquele tempo e espaço? Ou melhor ter um certo cuidado? Lança real aí. Qual é a dica para estar nesse carnaval? Olha, a gente não incentiva o uso de maconha, não incentiva. Tá, importante. Mas também não incentiva a violência policial, entendeu?
Então, Tá. tipo assim, a gente se resguarda a falar que a gente quer criar um espaço de segurança para as pessoas falarem sobre o que elas acham que é importante para falar sobre maconha. Eventualmente alguém acende o baseado, assim, né? Como a gente vê aqui na rua, né? A gente vai andar aqui no centro da cidade, de repente alguém acendeu, você sente um cheiro, assim. De repente acontece, né? Pode ser que você encontre com alguém lá que te ofereça um baseado, mas você não é obrigado a fumar. Aliás, é o que a gente fala, né? Para participar do Planta na Mente, ninguém é obrigado a fumar, né? Você pode participar do Planta na Mente sem ser obrigado a fumar. Inclusive, temos muitos integrantes do bloco que não fumam, inclusive, que apoiam a causa e que militam junto com a gente, né? Nesse sentido. Mas vamos lá, então. O serviço é Arcos da Lapa, dia 5 de março, que é uma quarta-feira de brasas, às 14h concentra, às 4h20 sai. Às 4h20 a gente acende o nosso desfile com a Hora do Brasil, né? O famoso, o nosso hino lá do nosso horário mágico. E o que levar? É importante levar água, porque é bem quente nessa época do ano, né? Então recomenda-se água, filtro solar, são coisas de redução de danos importantes. Se você for fumar qualquer coisa, é bom usar um filtro, uma piteira, também recomendamos. Se você for usar outras coisas, não compartilhe essas coisas que você for usar, né? Tipo, não compartilhe seringas, canudos, né? Cada um com o seu, para evitar qualquer tipo de transmissão de doenças. É importante a gente tocar nessa coisa da redução de danos. Camisinha sempre, muito importante. E traga muita alegria, muita felicidade, muito amor. É o momento da gente estar ali celebrando. Deixa em casa o seu ódio, deixa em casa a sua raiva, né? A gente recomenda que todo mundo vire e com roupas leves, né? Inclusive. De preferência, venham já apertadinhos, né? Porque o bloco é cheio, né? Tem cerca de 10 mil pessoas que vão estar lá com a gente. Então é um momento meio difícil, assim, de locomoção, né? Então a gente vai todo mundo junto, apertadinho, né? E aí já é mais fácil. Tudo mais certo ali, já no guardadinho no lugar certo. De preferência celulose, né? Porque vai que cai uma água, né? A galera tem aquelas arminhas d'água, né? Então a celulose é indicada também. E de preferência, se tiver um chapéuzinho assim, também é bom, né? Porque o sol ali na concentração costuma dar uma castigadinha. Mas depois fica de boa também, né? E doleira. Sempre doleira é muito bom para guardar as nossas coisas, nossos pertences, sempre pertinho da gente. E uma coisa que eu ia comentar até falando sobre isso, o nosso bloco tem um histórico de não ter treta, né? De não ter briga, de não ter nada. A galera é muito paz e amor. Típico de maconheiro. A gente ouve muita história do carnaval de furto, de não sei o quê, de pancadaria. É muito raro isso acontecer no Planta. Acho que nesses últimos anos eu vi 1 ou 2 histórias no máximo. Então, assim, vem de boa porque é suave e a pista não é tão salgada assim. Os maconheiros estão querendo só se divertir. E é isso, assim, acho que é o que eu mais posso falar pra galera. Vem na paz e vamos fazer essa festa bem. Pronto. Então, com esse convite, a gente vai para os quadros. O primeiro qual é a sua regulamentação ideal? Ou seja, o que não pode faltar na sua regulamentação ou na sua legalização ideal? Eu acho que é quantidades irrestritas, assim, né? Ninguém tem que ser criminalizado por carregar uma planta, por carregar uma semente, por usar um óleo, por nada, né? Assim, é uma planta, gente, por favor, né? Então, assim, a minha legalização ideal é essa. Ninguém tem que ser preso, ninguém tem que ser criminalizado por nada. E o comércio tem que ser feito de forma irrestrita, assim, as pessoas podem plantar isso em casa, entendeu? Não é uma coisa, pra mim esse é o grande ponto, assim. Eu posso plantar o meu boldo, eu posso plantar minha maconha. Então essa, assim, né? Maconha legal é a planta no meu quintal, essa é a ideia. Pronto. E agora o Cannabis Indica, a gente pede uma indicação pra você, pode ser de pessoa, de filme, de livro, de série, de podcast, do que for, que você quer compartilhar com a nossa audiência, que você acha muito massa dentro do universo canábico. Olha, eu corri o risco de chover no molhado aqui, mas eu sou um grande consumidor do Cannabis Monitor, né? Eles têm o maconhômetro, né? Que eles têm na verdade é um site, né, que faz monitoração de notícias sobre maconha no Brasil, que não estão relacionadas diretamente com as páginas policiais, mas é o
O podcast deles também é muito legal, assim, né? Um projeto incrível. Tem alguns amigos, inclusive, que apresentam lá os podcasts. O Macana e o Nick, né? Monique Prado também. Todos eles muito engajados aqui nas marchas no Rio de Janeiro. Então, super indico conteúdo de prima. E o site também é muito legal, você acompanhar ali as notícias que aparecem na mídia, né? Não necessariamente nas páginas policiais. E Pedro, agora, para quem quiser encontrar você e quem quiser encontrar o Planta na Mente nas redes, como é que tá? Você tá no LinkedIn, no Instagram, onde é que tá? Eu sou uma pessoa meio escondida, low profile nas redes, né? Mas o bloco é o bloco, @bloco Planta na Mente, né? Pode ir direto lá, você vai ver lá nossa página, a gente divulga todos os horários dos nossos eventos, a gente bota lá as marchinhas para vocês aprenderem a cantar. A gente tem agora nessa temporada, né, a gente fez uma série de incursões lá na Zona Norte, fomos para a Zona Oeste, Realengo, fomos para o Meia, né, e fomos para o Santa Marta, que é aqui em Botafogo, vamos no Santo Amaro também, que é aqui no Catete. Então, quem quiser acompanhar o nosso material lá, dos eventos que a gente faz, também tem os videozinhos lá para vocês verem. E no mais, é isso, dá uma colaborada lá, a gente vai lançar um Chapix pra galera ajudar a botar o bloco na rua. Como eu falei, somos todos voluntários no bloco, né? Ninguém é remunerado por nada. E precisamos botar o bloco na rua com qualidade e com todo o requinte que a gente merece. Então a gente bota carro de som, bota água pra galera, bota microfone legal pra todo mundo ouvir, pra não ter que ficar todo mundo, né, muito colado no carro de som. Então quem tá na frente do desfile ouve bem, quem tá no fundo do desfile ouve bem, né? Quem quiser ficar do lado da bateria também pra sentir a pressão também pode chegar, tem espaço pra todo mundo. E é isso, Bloco Planta na Mente, @Bloco Planta na Mente, no Instagram e no Facebook. Bueníssimo. E é só chegar lá. Então é isso, eu quero te agradecer aqui, conversar com a gente, explicar pra gente como é que funciona e dar essa vontade, né? Inspirar a quem estiver no Rio de Janeiro, por favor, estar lá no dia 5 de março. Então é isso, a casa tá aberta, as portas do Cannabis Hoje estão sempre abertas para você, volte sempre. Obrigado, Anitta, obrigado a galera que ouve o Cannabis Hoje. Um abraço aí para todo mundo, obrigado por esse espaço pra gente poder falar um pouco do Planta. E vocês aí estão todos convidados para chegar na quarta-feira de Brasas. Pega aí uma passagem daí que dá para chegar ainda. Opa, se dá. Então é isso, gente, até a semana que vem. Beijos! Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!